pastor de ovelhas, praticamente aqui nesse salmo ele se virou uma ovelha. E você vê que ele coloca o Senhor em primeiro lugar. Se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, tudo vai dar certo. A partir do momento que o Senhor fica em segundo lugar, as coisas não vão bem na nossa vida. E esse Salmo 23, eu acredito que aonde você passar, algumas pessoas já passou por aí afora, de repente você chega na mercearia, vai estar escrito na parede: o Senhor é o meu pastor e nada faltará. De repente você está na BR viajando, você vai ver atrás de um caminhão, alguma coisa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa noite nós vamos falar de um bom pastor que tem todo o cuidado com suas ovelhas. E durante essa pregação, eu peço que você medite com você mesmo. Será que você é ovelha ou será que você é o bode? Será que você conhece o Salmo do Bom Pastor ou será que você conhece o bom pastor do Salmo, que nós vamos falar nessa noite? E aqui o salmista Davi, ele vai nos falar que o Senhor, ele prepara tudo para nós. Se formos olhar, o Senhor prepara o capim, no nosso caso é o alimento. O Senhor leva as ovelhinhas lá para beber água. O rio não tem maré, não tem nada. A água está mansa e a água está limpa. O Senhor prepara tudo na nossa vida. O Senhor anda com você no vale, porque o crente tem que passar no vale também. Só que a felicidade nossa, que nós, quando estamos no vale, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Quando você está no vale, o vale nunca é para a morte. O vale é para te mostrar o que você está fazendo de errado. Quando você sai do vale, você sai mais forte. Porque normalmente quando você está no vale é quando você mais ora, mais você jejua e mais você busca o Senhor. Quando você está tudo bem, você esquece do Senhor. E aqui o salmista vai falar de um Senhor que conduz suas ovelhas. Quem é esse Senhor? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele prepara tudo e Ele vai trazer esses salmos para nós, que nós somos as ovelhas também. E eu imagino que nós estamos no lugar dessas ovelhas. E eu separei algumas coisas aqui, porque ser ovelha é bom. Ovelha tem valor, ovelha produz lã, que é valiosa, a ovelha é obediente. E a parte boa de vocês terem ovelha é porque a ovelha tem que ter um pastor. Você está enganado se você é ovelha e você está sem pastor. Não existe ovelha sem pastor. E ovelha sozinha é muito frágil. Ovelha sozinha é muito comum o inimigo pegar ela. A outra parte boa, que nós somos mamíferos, somos igual as ovelhas. A outra parte, que nós gostamos muito de comer. A ovelha também gosta. E crente, então, gosta mais ainda, né? Sabemos identificar a voz do nosso pastor. Somos mansos e precisamos ficar unidos. Agora, a parte que preocupa mais a ovelha. Ovelha é frágil. Nossa vista é curta. Só enxergamos no máximo 8 metros. Às vezes a ovelha, ela cai em local porque ela não enxerga bem. Ovelha
Quando ela não enxerga bem, ela tem o seu pastor para te conduzir. A ovelha tem que ouvir a voz do seu pastor. Ovelha sozinha é uma presa fácil, igual eu já falei. Ovelha berra muito, é o que nós fazemos, às vezes falamos muito. Qualquer mosca tira a nossa atenção. E ovelha, quando cai, não consegue levantar sozinha. Ovelha pode ser bode ou está no meio de lobo e não percebe. E o pior de tudo, a ovelha é boba. Agora, nós olhamos aqui, o que o pastor faz com suas ovelhas? O pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Em vários versículos da Bíblia, em vários capítulos, vai falar que o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor, ele tem 3 instrumentos para ele guiar suas ovelhas. O pastor, ele tem a voz, porque a ovelha tem que identificar a voz do seu pastor. O pastor tem a vara e o cajado. O pastor, ele prepara o abrisco, que seria o curral para colocar suas ovelhas. Durante o dia, o pastor, ele pega as suas ovelhas, leva para alimentar, para dar água, e ele fica ali cuidando das suas ovelhas. Às vezes, algumas ovelhas saem um pouquinho do caminho certo, vai voltar cheio de carrapicho. O pastor vai parar o tempo dele e vai tirar esses carrapichos dessas ovelhas, às vezes curar uma ferida, porque a ovelha volta com bicheira também, volta fedendo. Às vezes ninguém quer investir mais, mas o pastor vai lá e investe. E agora o pastor, além de fazer isso tudo, o pastor escureceu, o pastor bota essas ovelhas dentro do curral, prende essas ovelhas, porque a ovelha solta à noite é um perigo. E essas ovelhas presas dentro do curral, essas ovelhas às vezes vai ter mosca que vai atrapalhar essas ovelhas. E a ovelha, se ela não estiver bem nutrida e se ela não reconhecer seu pastor, ela não dorme. A ovelha fica a noite toda acordada. E às vezes essa ovelha acordada, essas moscas vai atrapalhar, vai ficar zunindo no ouvido dessas ovelhas. Quando tem uma mosca na nossa casa, ela tira a nossa atenção. E às vezes as moscas vai atrapalhar o crescimento desse rebanho. Essas moscas atrapalhando o crescimento desse rebanho, vai estar ali, e as ovelhas que estão no meio não vai conseguir dormir tranquila, e só tem mosca onde tem coisa estragada ou alguma coisa está fedendo. Não existe mosca normalmente em lugar limpo. Quando tem mosca em local limpo, às vezes vai ter uma mosca só, mas para atrapalhar o crescimento tem que ter muita mosca. E o que o pastor faz? Não adianta você tentar matar a mosca. A mosca é uma praga que não presta para nada. O pastor vai lá e pega então suas ovelhas e unge a cabeça delas. O pastor vai lá, passa o óleo todo na cabeça dessas ovelhas, e ele, depois que está todo passado o óleo, o pastor solta de novo elas, e aí é o tempo do pastor conseguir descansar um pouquinho. Só que o pastor ele não vai para casa, o pastor deita na porta, porque o curral não existe porta. A porta normalmente é o pastor que está ali. Esse abrisco, ele tem o local, só que a porta não existe. E a porta das ovelhas do curral ali é o pastor. E às vezes o pastor tem que sair, deita ali na porta. O pastor cochila um pouquinho. E quando o pastor acorda, ao
algumas ovelhas, além da mosca incomodando elas, vai ter também ovelhas que deu cabeçada na outra. O bom do óleo, que quando a ovelha dá cabeçada, às vezes consegue bater e não acontece nada. Mas às vezes o pastor vai chegar de manhã cedo, vai conferir suas ovelhas, e quando o dia amanhece, o pastor chama uma pelo nome. O pastor conhece o rebanho que ele tem. E às vezes vai ter ovelha que está caída. Algumas estão mortas, algumas estão machucadas. Cuidado com as cabeçadas que vocês estão dando por aí afora. Algumas cabeçadas não vai dar em nada. Talvez vai dar um hematomazinho, mas o pastor vai cuidar. Algumas cabeçadas você vai dar e vai morrer. Porque tem cabeçada que você não consegue voltar mais. E nem um pastor estando na porta, ele não consegue fazer mais nada. Ovelhas, como ela tem lã, tem hora que o pastor tem que dar uma batidazinha nela. Aí é a hora do pastor usar o seu cajado e sua vara. Às vezes a ovelha vai estar agarrada em algum lugar que não deve estar. Aí é a hora do pastor usar seu instrumento. O cajado e a vara não é para machucar a ovelha, é só para mostrar o caminho certo que ela tem que seguir. Nós temos que seguir o caminho certo. E o pastor das ovelhas, ele só ensina o caminho certo. E eu comecei a estudar durante a semana isso daqui. E já há muito tempo atrás, desde o ano passado, eu fui chamado para pregar lá no Jocaf, só que eu não consegui ir por causa da faculdade. E eu comecei a perguntar ao Senhor, o que é que Ele queria tanto com esse versículo, com esses salmos. Eu cheguei a preparar uma pregação, só que agora mudou tudo. E o Senhor me falava, tem ovelhas que vai acompanhar bode. Só que o bode, quando está te levando, ele te leva tranquilo. E chega no certo local de penhasco, o bode vai sair e a ovelha vai ficar sozinha. E o bode não vai conseguir. E a ovelha, como a ovelha é boba, ela não sabe voltar e vai ficar perdida. Tem lugar que as ovelhas estão se perdendo que ninguém consegue ir mais. Às vezes, o pastor já orou tanto, já buscou tanto pelaquela ovelha, mas vai chegar uma hora que essa ovelha vai estar lá. Nos Salmos, no livro de Lucas, vai falar que o pastor tinha 100 ovelhas, aí uma saiu, ficou 99. O pastor foi atrás e buscou. E ele buscou, trouxe no ombro, cuidou dessa ovelha. Essa noite, você já imaginou o valor que nós temos? Nós somos uma ovelha para o Senhor. Nós temos muito valor para o Senhor. Você vê que nós temos tanto valor, que se não tivesse valor, o pastor deixava aquela ovelhazinha lá, e tinha 99. Mas não, ele largou as 99 dele que estava aqui, guardada, e foi atrás daquela ovelha que estava perdida. Essa noite, Deus está te chamando para a intimidade melhor com Ele. O Senhor que nós estamos falando aqui é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o dono da terra, dono do céu. É o único que consegue pegar a água toda e caber na palma da sua mão. E Ele entregou a sua vida por cada um de nós. Se a gente só lesse só esse Salmo 23 aqui, a gente já poderia ir embora. Porque só o Salmo 23, tudo que ele fala. E às vezes, como que nós somos? As ovelhinhas aqui dentro e no meio da rua, como que nós somos? Como que nós somos no nosso serviço?
Não adianta nada a gente sair por aí fora pregar, ganhar 20, 30 almas e você é um bode. Talvez na igreja dos outros você é uma ovelha, na sua igreja você é um bode. Você sai debaixo de desobediência, você não avisa seu líder, você não avisa ninguém. Quando chegar lá em cima, na hora que olhar no caderninho, você ganhou 300 almas. Mas dentro da sua igreja, como é que você era? Às vezes você era pior do que um bode, pior do que um lobo. Dentro do seu serviço, às vezes você é uma vergonha. Será que você é ovelha ou você é bode? O que você é? Essa noite é uma noite de pararmos, pensarmos o que nós somos. Será que nós somos aquela ovelha que está andando sozinha, está sendo uma presa fácil? Ou será que nós estamos unidos andando em grupo? Porque se você andar sozinho, você vai ser aquela presa fácil que qualquer um vai te pegar. Se você andar em grupo, é mais difícil, porque você vai estar em grupo e você tem um pastor das ovelhas cuidando de você. Aqui o Salmos 23, olha, ele nos dá descanso, renovo, a presença do Senhor, Ele nos honra e nos chama para morar na eternidade. No vale, hoje, na nossa igreja está faltando ovelhas com cabeça ungida. Hoje, nas nossas igrejas, está faltando crente dedicado. Por que você está falando isso? Porque nós não somos ovelhas. Quantas vezes nós damos dor de cabeça? Quantas vezes, em vez da gente vir para a igreja, alguém da igreja tem que ligar atrás de você e está sumido? Agora, eu pergunto a você, qual a intimidade que você às vezes tem no seu local de trabalho, que você se dedica, e qual a intimidade que você tem com Jesus? Essa noite é uma noite de intimidade. Essa noite é uma noite que nós precisamos se apegar mais ao Senhor. Essa noite é uma noite da gente imaginar, igual o salmista Davi. Ele era um pastor de ovelha, mas ele se colocou no lugar das ovelhas. E o Senhor foi o pastor dele. Se hoje nós não colocarmos, se invertermos a situação, como será que nós vamos agir? Como que nós vamos preparar? E aqui no Salmo 4, mesmo que eu andar pelo vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protege. Aqui o Senhor, você não está sozinho, meu irmão. Quantas vezes você entra no seu quarto, você fica desanimado, chora durante a noite, mas eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está com você. O Senhor nunca abandona ninguém. Tudo que você está passando é para o crescimento, mas também é momento de você pensar: será que está passando isso repetidas vezes? Ou só é uma vez e você vai seguir o caminho certo? Seguir o caminho certo do Senhor é muito difícil. Às vezes parece que demora as coisas. O caminho errado é mais fácil. O caminho certo, às vezes tem um obstáculo. Às vezes nós queremos entrar por um caminho, passar por um caminho, mas o pastor das ovelhas manda sair por outro. Às vezes você murmura,
Porque o outro caminho era limpo, e esse caminho que ele manda você ir tem alguns obstáculos, mas ele sabe aonde você vai chegar lá na frente. O caminho limpo, às vezes, vai te levar para um lugar que você vai cair, você não vai ficar de pé. O caminho cheio de obstáculos, você vai chegar no local que você vai estar mais forte. No caminho de obstáculo, você vai ver várias coisas que vai te chamar a atenção. Às vezes, no caminho limpo, só tem coisa bonita, que não vai trazer nada na sua memória quando chegar no final. Agora, no versículo 6, no verso 6, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Quem quer viver na casa do Senhor para sempre? Eu sou o primeiro. O Senhor está nos chamando para viver para sempre na casa dele. O Senhor, Ele quer nos moldar, nos preparar. A preparação de Jesus é de dentro para fora. Ele começa nos preparando devagarzinho de dentro para fora. E essa noite seria a noite nós nos prepararmos na presença do Senhor. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E se Ele vir hoje, como você vai ficar? De repente nós damos valor para tanta coisa, só que nós esquecemos que Jesus está voltando. Ele sofreu tanto na cruz. No verso 22, no Salmos 22, vai falar tudo o que Ele passou por cada um de nós. Agora no Salmos 23, já vem tudo de alegria, tudo coisa boa que Ele faz por cada um de nós. E hoje, será que nós fizemos alguma coisa de bom para Ele? Será que, como nós passamos nossos dias? Às vezes nós fomos para uma lagoa, fomos para uma roça, e só lembramos de Jesus 6 horas da tarde, não adivinha. E às vezes ficamos em casa à toa e chegamos atrasados ainda. Qual o valor que você está dando para Jesus? Às vezes não damos valor nenhum para Jesus. Pastor, esses dias eu estava orando em casa e a oração foi de manhã cedo. E o Senhor questionava com Jesus algumas coisas que estavam acontecendo. E isso preocupava o Senhor. O Senhor manda te falar: não se preocupe, meu filho. Está indo, mas vai voltar. Não se preocupe. Vai, mas volta. Tá? O Senhor colocou isso no meu coração. Eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Desde já agradeço cada um de vocês. Quando os irmãos estiverem orando, ora pela minha família, ora por mim, tá? Ora que são precários de oração, precisamos muito de oração. E assim eu agradeço cada um de vocês e agradeço ao Senhor.